Rede TV prepara novidades em sua programação para comemorar o seu aniversário de 25 anos. Globo promove mudanças em cenários de seus jornais. Classic Pan fecha primeiro trimestre em alta de audiência. Essas notícias você vai saber tudinho agora, hoje, aqui no nosso vídeo, falando de TV e rádio. E antes de mais nada, claro, te peço para você me seguir nas nossas mídias sociais, Instagram e Facebook, @OdionSantos, e no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM, porque lá você vai acompanhar essas e outras informações, notícias do mundo da comunicação, TV e rádio. É muito importante ter você nos acompanhando em todas as mídias sociais, Facebook, Instagram e agora também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. E a gente abre o nosso vídeo, minha gente, falando da Globo, pois é, que vai realizar aí mudanças nos seus estúdios, né, nos estúdios dedicados ao jornalismo. Pois é, essas alterações aí estão programadas para acontecer nos principais estúdios aí dos jornais exibidos na redação de São Paulo, lá no Brooklyn. Isso inclui o jornal Hora 1, que é comandado pelo Kovalik, né, o Roberto Kovalik, o jornal Hoje e também o jornal da Globo, né, que parece que eles são feitos e eram feitos no mesmo cenário, só o Hora 1 que era em outro, mas o jornal Hoje e o jornal da Globo eram no mesmo cenário. Depois o pessoal fala do SBT, que o SBT faz fofocalizando, Primeiro Impacto, tudo no mesmo cenário. A Globo também faz a mesma coisa e ninguém reclama. Só que é porque ela é líder, né? Aí ninguém fala mal, é proibido falar mal da Globo. É interessante destacar e notar que todos esses três jornais têm os seus cenários produzido no estúdio da Globo em São Paulo, que é localizado no Brooklyn. No entanto, é importante destacar que o jornal Hoje e alguns outros jornais são produzidos no estúdio da Globo no Rio de Janeiro, porque isso se deve ao fato da emissora ser um canal carioca. Algumas pessoas podem não estar muito cientes, né, desse detalhe, mas é fundamental assim a gente poder entender, né, a geografia por trás das produções televisivas. Hoje a gente vai discutir as razões por trás aí dessas mudanças nos estúdios. Os jornais, né, já foram transferidos para cenários improvisados, né, para poder permitir que as alterações pudessem acontecer. Essas mudanças provavelmente visam, né, sem dúvida, aprimorar a qualidade e a estética dos cenários, proporcionando uma experiência visual renovada ao público de casa. Vale ressaltar que os estúdios improvisados, né, geraram comentário nas redes sociais, e é interessante destacar e observar que a Globo, diante das circunstâncias, optou por improvisar alguns estúdios para poder garantir a continuidade das suas produções, né, jornalísticas, né, porque o jornalismo ele não pode parar. Independentemente se é feriado, se é final de ano, enfim, o jornalismo ele segue firme, então é o único que não tem reprise, mas o jornalismo ele tem que ser sempre factual e atual. Então a Globo, para poder realizar as alterações nos estúdios, teve que manter e colocar o jornal, e a Globo é grande, né? Então lá tem uma porrada de estúdio. Essa flexibilidade em se adaptar, né, rapidamente é muito crucial para uma emissora de grande porte, né, como o caso da Rede Globo. No contexto, a gente pode especular que esses novos cenários, né, estão no processo de criação nos estúdios temporários. Essas mudanças certamente despertam aí muita curiosidade do público, que está aguardando ansiosamente para poder ver as transformações visuais nos programas aí da Globo. Portanto, a gente vai discutir essas mudanças nos estúdios da Globo, e também é muito fundamental a gente reconhecer a importância de adaptação e também inovação na indústria televisiva. Então vamos falar agora informações do Notícias da TV. Os jornais nacionais produzidos pela Globo em São Paulo deram início aí a uma significativa mudança em sua apresentação visual a partir da segunda-feira, dia 15 de janeiro. Em virtude de uma reforma programada na redação original, que sofreu desgaste significativo devido ao uso ininterrupto nos últimos 10 anos, os telespectadores, o público de casa, vai poder testemunhar a transição para um novo cenário aí totalmente improvisado, popularmente chamado de puxadinho, que vai permanecer no ar até a conclusão das reformas previstas para ainda esse semestre. A transformação tornou-se evidente para o público de casa, né, tanto matutino, que começou ali na manhã sintonizando no Hora 1, que começou às 4 da manhã.
Roberto Kovalik surgiu num ambiente consideravelmente reduzido, no qual a redação habitual foi mudada, substituída por um telão projetando imagens dos jornalistas trabalhando no novo espaço. Ao meio-dia, no Jornal Hoje, o Alan Severiano também ocupou o puxadinho, apresentando o Jornal Hoje, uma vez que o César Tralli está de férias, né? Ele entrou de férias na segunda-feira. Embora o púlpito do telejornal tenha sido mantido, o telão ao fundo tornou-se ainda mais proeminente. Já durante a madrugada, a Renata Lopretti também vai ocupar esse espaço, já ocupou, né, no Jornal da Globo. Informações revelam que as equipes dos três jornalísticos agora compartilham o estúdio com o programa Mais Você, da Ana Maria Braga. Essa não é a primeira vez que tal compartilhamento ocorre. Ana Maria Braga já dividiu o espaço com o Hora 1, quando ele voltou à apresentação do matinal diretamente de São Paulo. Durante a pandemia, inclusive, Ana Maria chegou a conduzir o programa de sua casa, enquanto o estúdio era reformado para poder acomodar ela. Vale destacar que a reforma, né, que a última reforma completa na redação da Globo em São Paulo, ocorreu em abril de 2014, quando foi incorporado um telão móvel de 4 metros para poder agregar dinamismo ao Jornal Hoje. Desde aquela época, a emissora implementou algumas alterações pontuais, como a substituição da bancada por mais estreita e alta, né, com os âncoras se apresentando em pé, e a inclusão também de um painel eletrônico. Em resumo, o espaço encontrava-se totalmente desgastado, estava uma merda lá, e já denotava sinais de envelhecimento em sua exibição televisiva. E o público de casa, nas redes sociais, printava e mostrava ali que o cenário estava caindo aos pedaços. E da Globo, por isso que eu falei no início que você não pode criticar a Globo é emissora perfeita. Qualquer problema, qualquer coisa que acontecer, se você criticar, você está cometendo crime. A Globo, ela é líder e ela é perfeita. É importante e interessante observar que o início da reforma no cenário dos noticiários coincide com a conclusão de outra mudança nos estúdios da Globo em São Paulo. Na segunda-feira, dia 15 de janeiro, também Patrícia Poeta estreou o novo estúdio do Encontro, apresentando um palco em 360 graus que aproxima a plateia da apresentadora e também dos convidados do dia. E é claro que o Encontro hoje em dia virou uma versão do Brasil Urgente e do Cidade Alerta. Mas é um programa Encontro, né? Onde você se encontra com as pessoas. Totalmente diferente do que começou, do que era com a Fátima Bernardes. Mas a direção atual opta por focar nessas notícias. Mas ainda tem encontros, né? Tem artista que vai lá, tem gente que bate papo lá e tal. Então tem que ter a plateia. Então, por enquanto, os principais jornais que são feitos no estúdio da Globo em São Paulo vão ser feitos nesse puxadinho, e eu espero que a Globo apresente, né, um cenário decente para os jornais. Não sei se vai ser um estúdio para cada jornal, ou se vai ser um estúdio só, uma opção de estúdio ou duas opções de estúdio, e o Jornal Hoje, por exemplo, e o Jornal da Globo vai dividir dos mesmos, né? Vai usar o mesmo estúdio. Vamos aguardar para ver as cenas dos próximos capítulos, mas tá dada a informação aí de que a Globo vai efetuar essas mudanças e alterações nos seus estúdios e vai efetuar, e efetuou, na verdade, né, essa deslocação, digamos assim, dos jornais, dos principais jornais, Jornal Hoje, Hora 1 e da Globo, para um puxadinho, inclusive com um telão atrás, que era um telão mesmo, não era chroma key não, o pessoal dizendo que era chroma key, mas não era chroma key, era um telão mesmo. Claro que a imagem que estava passando da redação era uma imagem velha, porque parece que eles também estão reformando a redação. Então vamos ver como é que vai ficar, espero que fique algo decente e bem visível ao público de casa. Tá dada a informação. Vamos lá, vamos falar agora da nossa querida Rede TV, né, dos planos de alteração e novidades aí, que o canal, né, de Amilcar Hidalgo e Marcelo de Carvalho, que celebra o seu 25º aniversário, promete para o telespectador de casa. Esse canal relativamente jovem, né, 25 anos, é um canal novinho, né? Antes a gente entrar nesse assunto em detalhes, é importante a gente destacar e mencionar a estreia do programa do Geraldo Luiz, né, que aconteceu no último domingo, dia 14 de janeiro, né, às 5h30 da tarde, e foi até às 9, né? Ou seja, 3 horas de Geraldo Luiz aos domingos. A volta dele aos domingos, né, após a sua saída da Record, é muito notável. E durante esse período aí fora, ele tinha aquele desejo de voltar, almejava voltar
buscou esse formato e finalmente conseguiu. É importante e interessante destacar a modesta configuração do estúdio do programa, né, em comparação com os auditórios, né, que ele tinha na Record. Na Record, no Domingo Show, até naquele A Noite Nossa que ele comandou, né, que foi o último programa de auditório que ele comandou assim na Record, eram cenários bem modestos, né, e na Rede TV ele acabou não tendo muita sorte. Até a própria Marlene Matos, que é a diretora do programa, disse que era um cenário humilde, entendeu? Mas bem simples e humilde. Na Rede TV, o estúdio é pequeno e a ambientação lembra programas de sucesso do passado, como o Domingo Legal, na época do Gugu, e alguns programas do Flávio Cavalcante, homenageando também, né, o saudoso Cassino do Chacrinha. O programa teve um toque nostálgico, relembrando aí sucessos que marcaram época, inclusive com o quadro final que foi, né, a banheira do Gugu, que evocou a época da banheira do Gugu. A bagunça no programa, característica, né, do formato ao vivo, contribuiu aí positivamente para o contexto televisivo. Além disso, houve também uma sessão jornalística, onde eles abordaram, né, aquele trágico acidente, né, de helicóptero com 4 pessoas. Embora a audiência tenha ficado abaixo das expectativas, né, porque não chegou nem ao ponto, os números divulgados pelo Ibope indicaram que o programa circulou da hora que começou até as 9, entre 0,5 a 0,8 de pico. Teve esse pico aí de 0,8 na hora que o Geraldo entrou na banheira, né? Durante as 3 horas no ar. E o consolidado posterior revelou aí uma média abaixo de 1 ponto. Então a estreia do programa não marcou nenhum ponto. Apesar das críticas, o programa gerou aí muitos elogios, sendo transmitido apenas uma vez por semana, permitindo, claro, ajustes, né? A direção de Marlene Matos, experiente, né, em conduzir programas, traz uma perspectiva muito interessante para o futuro do Geral do Povo. O horário desafiador na Rede TV, que tradicionalmente, né, aluga praticamente todo final de semana para igrejas, requer muitos esforços notáveis para poder conquistar a audiência. Embora o Ibope, assim, na televisão não tenha atingido o ponto esperado, o programa teve uma repercussão aí significativa na internet, teve muita interação, teve muito comentário, eu estava participando, entendeu? Então, assim, muita gente comentando, zoando, entendeu? Formato bem trash, então pode não ter tido número bom na audiência, mas na internet estava no trending top. Acho que era um dos 15º programas mais falados do Twitter, né, do X. Então, o programa pode não ter repercutido na televisão. E repercutiu durante a semana, porque uma série de eventos que ocorreram no programa foram comentados por várias pessoas durante a semana. Então, o programa, hoje em dia, gente, parâmetro, audiência, não é mais parâmetro não. O Ibope ali não é mais parâmetro não, entendeu? Porque você tem a internet, entendeu? Então, o programa teve uma repercussão muito boa na internet. Isso que importa, entendeu? Só se ficar escorado só em número de Ibope hoje em dia não vale muito a pena. Eu até acredito que mais pra frente, daqui a alguns anos, a gente não use nem o Ibope, o mercado publicitário, né? Não use nem muito o Ibope como espelho para poder divulgar, para poder anunciar. Porque hoje em dia é internet. O cara vai anunciar ali uma marca, ele tem que pensar assim, pô, eu vou anunciar aqui uma marca e vou anunciar nesse programa e já que ele tem uma repercussão muito grande, mas eu vou anunciar de uma forma que dê uma repercussão. Então eu já tenho que pensar nessa forma. Nem ficar anunciando esperando que vai alcançar tantas mil pessoas, escorado em Ibope, em real time, né? De um medidor de audiência só que existe aqui no Brasil, só o real time, só a cantada Ibope Media, entendeu? Então teve uma repercussão muito boa na internet, isso que importa, gerando muita discussão sobre até uma reportagem que eles fizeram muito extensa. Achei que poderia reduzir a reportagem que ele fez, né, voltando a ser contador de histórias com a esposa do Arlindo Cruz e as suas complexidades. Mas agora vamos direcionar nossa atenção para as novidades que a Rede TV, né, que é a rede que mais cresce no Brasil, planeja introduzir em celebração, né, ao seu aniversário de 25 anos, minha gente. Com informações do site Bem Paraná, a Rede TV agora, sob a liderança da diretora artística Andréa D'Alevo, que é a filha do presidente Amílcar, está atualmente empenhada aí em uma estratégia nos bastidores com o objetivo de fortalecer a programação do canal. D'Alevo, reconhecida por sua visão contemporânea e moderna, tem se dedicado a avaliar diversos projetos de atrações, participando ativamente de reuniões e explorando novas direções para o canal, que enfrenta a necessidade aí urgente de reconquistar a sua audiência, que está muito baixa. As pessoas acham, né, que eu falo assim, a rede que mais cresce no Brasil, o pessoal acha que eu estou falando sério. Eu tenho gente que vem me criticar aqui, dizendo que não, que você fica falando que é a rede que mais cresce. Eu falo de ironia, eu falo de deboche. É óbvio que não cresce, a Rede TV está lá embaixo, na 5ª colocação. Entendeu? É uma merda de canal. Só que tem gente que tem que entender as ironias e os deboches. Esses esforços aí dela, cabe ressaltar,
tão especialmente concentrados na programação comemorativa, né? Que ela começou e, inclusive, eu acho que a Rede TV tá durando mais que a Manchete, né? Manchete 90... Enfim, ela tá durando mais que a Manchete, né? Claro, por Igreja, sendo patrocinada por Sidney Oliveira, até eu, né, consigo manter e durar bastante tempo. Um marco significativo que tem despertado a atenção da equipe, evidenciando a importância de conquistar e manter a fidelidade do público. A recente entrada de Geraldo Luiz com o programa Geral do Povo nas tardes de domingo, dirigido por Marlene Matos, marca aí o início desse calendário comemorativo. Esse investimento, embora relevante, não ficou muito assim isento de incidentes notáveis. Na estreia do programa, ele enfrentou uma gafe inusitada, né? Porque a energia caiu 2 vezes. Inclusive, eu estava assistindo na hora. Na primeira vez eu achei que fosse mentira, eu achei que sim, que poderia ser, sei lá, uma surpresa, uma homenagem, alguém poderia entrar no estúdio, mas realmente o estúdio ficou na escuridão ali e na segunda vez também deu uma merda geral. Mesmo diante desse contratempo, o apresentador demonstrou assim muita habilidade ao fazer piadas sobre a situação, mantendo aquele tom descontraído e anunciando um breve intervalo, porque o Geraldo Luiz, além de ser apresentador, se você parar para assistir o programa de cabo a rabo, ele é diretor, entendeu? Ele esquece que tem um diretor no programa, entendeu? Ele vem meu câmera, aproxima, ele quer ser diretor, ele quer ser tudo. Isso é bom, de certa forma. Não tô dizendo assim que isso seria um defeito do cara. Porque ele quer ser tudo, ele quer ser diretor, ele quer ser apresentador, ele quer ser, enfim. Então ele tem essa habilidade, entendeu? Então mesmo com essas quedas de luz, que o pessoal diz que foi armado para poder gerar isso que a gente tá falando aqui, comentário. Mas outras pessoas dizem que realmente foi um problema técnico. Mas a surpresa, no entanto, não terminou aí. Pouco tempo depois, a energia caiu novamente, proporcionando aí mais desafio à produção do programa. Contudo, Geraldo Luiz enfrentou essas situações aí com muito jogo de cintura, garantindo aí que o programa continuasse de maneira fluida, né, de maneira descontraída, após a resolução dos problemas técnicos. Apesar desses problemas, desses contratempos, é importante destacar que o público já possui uma certa expectativa em relação aí os programas exibidos nesse horário, considerando as produções das concorrentes Globo, Record e SBT que estão consolidadas, né? O SBT, mesmo que esteja em crise durante a semana, está consolidado. A Record com um Domingo Espetacular, a Globo com um Domingão. Então vai ser bem difícil, como eu falei na última vez, vai ter que tirar leite da pedra ali. Mas a Marlene Matos e o Geraldo, eles não vão desistir tão fácil, entendeu? Você vê que eles começaram com Bunda lá, Cavaleiro do Gugu. Não teve muita audiência, mas teve repercussão. Então, se eles pensarem nesse quesito de repercussão, porque se o programa não teve uma audiência muito boa no domingo, na semana ele vai repercutir. Então isso vai gerar curiosidade. Porque programa é esse que o pessoal tá falando? Então isso vai fazendo com que as pessoas coloquem lá no domingo para poder assistir, entendeu? E aquela faixa ali, ela precisa ser desmamada, porque durante bastante tempo era só vídeo da internet, era só encrenca. Então eles precisam, né, o programa encrenca, então eles precisam fazer um desmame e mudar, né, fazer o público se habituar com o Geraldo de novo. Então resta aguardar para ver como que o Geraldo e a sua equipe, com a sua abordagem única, vai conseguir cativar, né, a audiência e conquistar seu espaço aí nesse cenário muito competitivo que a gente tem da TV brasileira. E vamos aguardar para ver também as novidades que a Rede TV pretende implementar agora com a direção artística da filha do Amilcar, que é a Andréia, né? Essa menina, ela não aparece muito, ela é bem assim reclusiva, dificilmente encontra fotos dela para poder mostrar aqui, tem só essa foto dela aí que eu coloquei, porque é difícil de encontrar foto dela, ela prefere ficar mais nos bastidores, mas vamos ver quais são as implementações que ela vai colocar na programação agora, né? Porque daqui a pouquinho os caras vão morrer e vai ficar com os filhos, né? E o Amilcar, ele também tem um filho, ele tem ela e tem também um rapaz, que inclusive estava lá na estreia do Geraldo Luiz na Rede TV, entendeu? Acho que é o Amilcar e Neto, o Amilcar da Levo Neto. Enfim, tá dando a informação aí, né, do site Bem Paraná, de que Geraldo Luiz voltou aos domingos na Rede TV e o canal também pretende fazer assim novidades, apresentar novidades e mudanças na sua programação. Será que vai dar certo? Enfim, eis a questão. Tá dada a informação. Agora, minha gente, a última notícia de hoje é sobre a Classic Pan, que encerrou aí em seu primeiro trimestre com um aumento aí significativo de audiência. E olha que ela é frequência estendida, tá? Esse sucesso é atribuído com certeza por ter alcançado nessa frequência estendida uma audiência notável. Vale ressaltar
que apenas um grupo restrito possui acesso a esse FM estendido. Eu, por exemplo, aqui no meu telefone não tenho acesso, então tornando, né, assim ainda mais surpreendente o alcance que essa rádio está tendo, mesmo diante da limitada acessibilidade. No ano passado a gente discutiu a chegada dessa nova rádio da Jovem Pan aqui no nosso canal e sinceramente eu não esperava que ela ia alcançar, né, uma audiência tão extraordinária em tão pouco tempo. Então vamos agora explorar aí os fatores que contribuíram para esse fenômeno. Apesar das restrições de acesso ao FM estendido, ela conseguiu aí cativar um público expressivo. Com informações do site Tudo Rádio, minha gente, vou falar da Classic Pan, que é uma rádio aí do Grupo Jovem Pan que está alcançando aí uma audiência astronômica, né? O Grupo Jovem Pan que é uma influente, né, entidade no cenário radiofônico, detentor de várias marcas, né, Jovem Pan, FM News, né, e recentemente conduziu, né, essa avaliação aí detalhada do desempenho da sua mais recente empreitada em São Paulo, a Classic Pan, que ela se encontra em 76.7, que é a frequência estendida para um público mais adulto, né, aquele público adulto contemporâneo. E os resultados revelaram avanços notáveis, onde ela pôde alcançar 140% de crescimento aí em parâmetros considerados comerciais na análise da Cantar Ibope Mídia. Esse desempenho não apenas chama a atenção do mercado, mas também fornece uma perspectiva valiosa sobre como o FM estendido está sendo recebido pelo público paulistano. Vale ressaltar que esse é o primeiro trimestre desde o lançamento da Classic Pan. Então, de acordo com as análises do site, a ascensão meteórica da recém-chegada Classic Pan foi um dos pontos destacados dessa avaliação. Durante o seu primeiro trimestre completo no ar, a estação conquistou aí posição de destaque, entrando para o seleto grupo das 30 principais rádios nos períodos cruciais da pesquisa, de 5 até meia-noite, juntando o FM, mas também a web. Então a estação experimentou um crescimento notável de 114%, elevando-se para quase 30ª posição. No período de 6 às 7, o avanço foi ainda maior, tá? Onde ela atingiu 140%. E o Grupo Jovem Pan divulgou publicamente esse último número, colocando a Classic Pan como o segundo canal em FM estendido com maior audiência na Grande São Paulo, aproximando-se rapidamente aí do líder, apesar do breve tempo de existência. Ela foi inaugurada em setembro do ano passado, nós comentamos aqui no canal. Então, no quesito alcance de ouvinte, ela já acumula aí uma impressionante base de 347 mil pessoas diferentes, tá? É importante salientar que esses dados também incluem a audiência da rádio AM, que é a AM 620, que também transmite a Classic Pan, embora a grande maioria seja proveniente da faixa FM, conforme aponta a Cantar Ibope Mídia. Em relação à Jovem Pan FM, a consolidada 100.9, o material enfatiza a presença constante da estação no top 3 geral de audiência na Grande São Paulo, atingindo o máximo, né, próximo a 3 milhões de ouvintes diferentes, consolidando-se como o principal valor do FM paulistano. Tá dada a informação aí do Tudo Rádio de que a Classic Pan do Grupo Jovem Pan alcançou aí mais de 140% de ouvintes no FM estendido. Estamos encerrando mais um vídeo aqui no canal. Minha gente, acabou. Te peço para você se inscrever, deixar o seu gostei e não se esqueça de nos acompanhar onde? Nas mídias sociais, Facebook, Instagram, @OdilSantos e também no X, que é o antigo Twitter, @BastidoresDM. Estamos crescendo demais, já estamos com 230 seguidores, queremos mais, queremos 300. Então conto com você seguindo lá, @BastidoresDM no X, que é o antigo Twitter. As pessoas ainda chamam de Twitter, mas ele agora se chama X, porque lá você vai acompanhar essas e outras notícias do mundo da comunicação, TV e rádio. A gente se vê no nosso próximo vídeo. Se cuide sempre e até a próxima.